Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. A gente vai ler dos versículos de 8 a 10. Algumas temáticas aí nessa parte. Vai falar sobre dracma perdida, moeda perdida, a parábola da dracma perdida ou a parábola da moeda perdida. Faz parte de um contexto que está no início do capítulo número 15, que é a ovelha perdida e depois o filho perdido, como parábolas com um só propósito nesse contexto, que é o próprio Deus indo de encontro àquilo que está perdido para poder resgatar. E a gente poderia dizer então que nesse contexto, dos versículos 8 a 10, a parábola da moeda perdida seria resgatando o que foi perdido. Assim diz a palavra de Deus para nós. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, a dracma é uma moeda de prata equivalente a uma diária de trabalhador braçal, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, ele está trabalhando aqui com aquele pecador que o Espírito Santo conseguiu convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele se arrepende e Deus vai ali e resgata, restaura a vida dele, e o próprio Deus faz com que surja uma fé de salvação. A ovelha se perde, aquele pastor ou aquele cuidador de ovelhas vai deixar as 99 no aprisco, protegido, guardado. São aquelas que não estão desviadas, não estão afastadas, não estão em risco, nem do lobo pegar, nem de alguém furtar como mercenário, e vai de encontro à ovelha que está perdida, e ele encontra, e aí você já sabe a história que está nos precedendo essa. Logo em seguida, tem aquele filho que está dentro de casa, e ele pede a parte dele da herança. Ele vai para alguns lugares longínquos da terra, desperdiça tudo e percebe que ele não deveria ter saído da casa do pai. Ele retorna para ser escravo, é o pensamento dele, mas o pai está aí recebendo e esperando ele, na realidade, que o recebe e restaura a sorte dele, colocando ele na posição de filho. E então Deus novamente resgata aquele que está perdido dentro da própria casa. Tem algumas pessoas que estão perdidas fora de casa, outras estão perdidas dentro da própria casa, perdidas dentro da igreja. E aí a gente chega nessa parábola da moeda perdida que está entre uma e outra parábola. E olha o que ele começa a dizer na Nova Versão Internacional, que eu estou lendo. A mulher que possuindo 10 dracmas, um dia de trabalho, então um dia de trabalho hoje, dependendo da profissão, em média, daria 120 a 150 reais. Ela tinha mais 9, mas ela perde um dia desse de trabalho completo, e ela vai então colocar luz na casa. Aquelas casas, nessa época, não tinha energia elétrica, precisava acender uma candeia, colocar o óleo, o azeite para poder queimar, para poder iluminar. Ela acende e começa a procurar, vasculhar. E a tua palavra, a Bíblia aí que está escrito nas tuas mãos, que você está segurando, está dizendo que ela vai varrer essa casa e ela vai procurar com bastante atenção, atentamente, até encontrá-la. É o versículo de número 8.
E logo em seguida, quando ela encontra, ela faz uma festa, reúne algumas pessoas que ela gostava, pessoas da vizinhança, algumas amigas, e diz assim: vamos nos alegrar, que eu encontrei a moeda que estava perdida. Olha qual seria a parábola para o nosso entendimento, para o que Deus está querendo para nós nesses dias. Ainda que ela tivesse mais 9 dracmas, e uma delas faria uma diferença sim, mas ela tinha 9 a mais. A valorização que ela estava dando para aquela moeda de prata é o que muitas vezes a gente dá para algo importante na nossa vida. A parábola aqui não está falando do valor material em si, mas do valor de algo que a gente tem, que muitas vezes a gente perdeu pelo passar do tempo, que a gente perdeu por algum vacilo, que a gente perdeu dentro de nós mesmos ou dentro do nosso lar. Tem coisas lá na nossa casa que são valorosas para Deus, principalmente porque nesse contexto está falando de salvação de vidas, de almas que ficaram para trás, que aparentemente está dentro de casa. A moeda não ia ter perna nem braços para poder sair da casa. A Bíblia diz que ela perdeu dentro de casa. Então é um valor que a gente perde no nosso lar, na nossa vida, que a gente sabe que está lá guardado, no sentido da perda, porque não estava mais em posse das mãos dela, mas estava no ambiente. De qualquer sorte, não estava mais com ela. E a gente trazendo para a nossa realidade, isso acontece no dia a dia, de muitos ativismos, de muitas coisas que a gente tem. E algo que seria importante, que Deus enxerga como importante, já não faz mais parte da nossa vida, porque se perdeu no longo do tempo, por uma série de motivos. E a gente vai precisar então trazer a luz para esse lugar. A palavra de Deus é luz. A Bíblia diz que ela é luz para o nosso caminho. Quando a gente lê a Bíblia, o Verbo encarnado, o próprio Cristo, vai nos trazer à tona aquilo que precisamos, seja para melhorar, seja para direcionar, seja para nos curar, nos livrar, nos libertar. Então a palavra de Deus é luz, ela é luz. E quando o Espírito Santo mostra para a gente o que a gente está precisando resgatar, que foi perdido, certamente a gente vai precisar deixar a luz de Deus penetrar nesse ambiente, que agora é considerado por Deus como trevas, como algo que está escuro, não está mais visível para mim e para você. Como eu falo, por uma série de variáveis, alguns por causa de algumas coisas que passaram, outros por causa de sofrimentos, outros por causa de crises, outros por causa de conflitos, outros tantos por causa de traumas, ainda outros porque não valorizaram o que tinham, porque tinha mais nova que poderia substituir, outros que foram deixando para trás, outros que, quem sabe, não prestou mais atenção ou não vigiou. E pode ser isso que está perdido dentro de nós, mas também no nosso ambiente, no lar. E aí inclui a família nesse processo. É necessário que a palavra de Deus ela adentre agora na nossa mente, no nosso coração, ela penetre forte na nossa alma. E quando a gente lê essa parábola, foi a mulher que acendeu a candeia. Não foi Deus que ligou o interruptor para chegar à luz.
Não foi Deus que tocou fogo no óleo da botija para poder acender tudo. A própria palavra de Deus já é luz e refere Deus como Pai das luzes. Mas a ação, a atitude, o posicionamento foi da mulher. Foi ela que colocou o ambiente iluminado. Somos nós, eu e você, que precisamos rasgar os nossos corações, de uma maneira figurada falando, abrir a nossa mente, pedir para Deus fazer com que essa luz clareie novamente para que a gente possa enxergar aquilo que é valoroso para Ele, mas que está perdido dentro de mim, de você, de nós, e que muitas vezes ficou perdido dentro das nossas casas, principalmente dos nossos lares, porque casa é a estrutura física, mas lá envolve relacionamentos, processo de comunicação, afinidade, vínculo afetivo, amor, confiança, cumplicidade. E então ela começa a varrer a casa, não só iluminar, e essa iluminação é através da palavra de Deus. Não existe libertação completa se não for através da palavra de Deus. Não existe cura perfeita se não for através da palavra de Deus. Não existe uma restauração de vidas senão pela palavra de Deus. E o varrer um local que tem um piso, um azulejo, um porcelanato, um chão granitado é uma coisa, mas varrer um chão que é de terra, uma terra seca onde começou a espanar aquela vassoura ou um espanador, a poeira toma conta do ambiente, que eu mesmo, com qualquer máscara, não conseguiria ficar, porque certamente eu ia ficar com alergia. Mas imagine aquele ambiente agora que estava escuro e ele se torna um ambiente claro, mas possa ser que a terra encobriu a moeda de valor e ela precisou vasculhar, ela precisou varrer a fim de encontrar. E a Bíblia diz aí no versículo de número 8, a gente está lendo Lucas 15, que ela procurou atentamente. Então ela não estava varrendo de qualquer jeito, ela estava varrendo de sorte que ela não estava misturando toda a poeira, estava varrendo com esforço, retirando a quantidade de terra, mas ao mesmo tempo com a prudência, com a atenção, para poder não piorar a situação. Além de deixar a casa toda empoeirada, poderia perder mais a moeda que já estaria ali desaparecida. Então, o que a gente traz para a nossa realidade? Quando essa luz da palavra entra e ela começa a mostrar para a gente o que está perdido, a gente precisa ter prudência e ao mesmo tempo atenção para os detalhes da nossa vida, os detalhes do ambiente, para que não se perca mais aquilo que está oculto até então, que não se perca mais aquilo que deveria vir à tona, que tem que aparecer para poder ser restaurado. Nesse caso, o resgate primeiro de um valor perdido, algo que a gente considerava como um exemplo, que poderia ser muito importante para nós, que hoje a gente já despreza, que a gente não dá mais valor. A gente se acostumou com as coisas de Deus. Os primeiros momentos de conversão, a gente tem um primeiro amor apaixonado
lado que a gente quer falar de Jesus para todo mundo, que a gente quer fazer com que o outro não se perca, não vá para o inferno, e o tempo vai passando, e a gente começa a ouvir noticiários na TV, que o jovem foi assassinado por causa das drogas, e aquela palavra que a gente ouvia, e que fazia com que a gente ficasse com o coração apertado, e a lágrima descesse, e a gente pedia misericórdia a Deus pelos aqueles que ainda estavam vivos. Hoje a gente pensa assim, bem feito, é menos um, para poder causar violência. Na sinceridade, então a gente vai perdendo esses valores no dia a dia, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus, a gente vai se acostumando com a religião, e daqui a pouco a gente está no religioso, pensando que ainda serve a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, toda a força, todo o entendimento. Então a gente precisa resgatar esses valores cristãos. Cristãos hoje que não sabem quais são as 5 solas que gerou o protestantismo. Somente Jesus Cristo. E ele vai colocando artifícios, achando que pode ser salvo fora de Cristo. Como é que é salvo fora de Cristo? Qualquer coisa que a gente fizer que for de obra, para dar uma ajudazinha a Deus daquela salvação que Ele já nos concedeu pela graça, que é uma outra sola. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo é suficiente, e a graça é poderosa para salvar todo aquele que crê. A gente não precisa fazer mais nada. E aí a gente vê pessoas cheias de artifícios, querendo dar uma ajudazinha para Deus. Então a gente, no decorrer da reforma protestante, nós temos evangélicos hoje que não são mais protestantes, eles não protestam para o pecado, eles estão tão embaraçados no pecado, que a gente não sabe se eles são crentes em Cristo ou não são crentes. Eles têm um título de evangélico, muitos, mas tem uma característica, uma embalagem. Mas a profundidade realmente não conhece as Escrituras Sagradas, naquilo que fala. Então esse é um dos valores. A gente perdeu alguns valores protestantes. Valores protestantes. 300 milhões de likes, sendo alguns tantos mil de evangélicos estavam assistindo um tal de NETFLX. Está ao vivo. E aí depois que surgiu o escândalo, o pessoal aparece na mídia dizendo: eu não me lembro, deve ter ido no banheiro, eu saí na hora da cena. E aí você assistiu, deu like, se arrependa, pede perdão em público. Agora não tem mais jeito. É o arrependimento que tem que voltar, porque o início do cristianismo não faz mais parte da pessoa. Somente a fé. Então, pela fé, nós alcançamos as boas dádivas de Deus. E essa fé é interessante, que a fé protestante, no início do protestantismo, era uma fé que a gente estava na dependência completa de Deus, para a fidelidade dele pela palavra, colocar algo em nós para a gente corresponder com Ele. O tempo se passou e hoje a gente ouve pregações que dizem assim: se você não tiver fé, você não vai ser curado. Se você não tiver fé, eu tenho por você para acontecer. Transferência de fé, eu nunca vi. A não ser que venha de Deus para nós e volte para Ele. Então, coisas assim, princípios elementares do cristianismo, a gente está perdido nesses dias. Valores cristãos completamente perdidos. Crentes de 20, 30 anos de evangelho que não conhecem a base das Escrituras Sagradas, o fundamento do cristianismo. Coisas básicas.
da fé cristã. Alguns nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Então, a gente percebe que a gente precisa resgatar esse dracma perdida dentro do cristianismo, olhar para nós, deixar a luz de Cristo penetrar na nossa vida para ver o que está faltando. Na verdade, precisa voltar às Escrituras Sagradas. Essa base das Escrituras faz com que a gente tenha diversas denominações positivas. Mas a base, o fundamento não separa a gente, une a gente para ser um só povo em Deus. O resto é secundário, terciário. Né? Algumas doutrinas de denominações, um quer botar o coque, o outro quer botar usos e costumes, quer botar saia, o outro quer andar de chinelo. Isso não vai interferir na gente não poder dar paz do Senhor, conviver com essas pessoas. Agora, dentro das doutrinas fundamentais do cristianismo, tem coisas que são heresia e a gente não tem como conviver com práticas heréticas. Salvação pelas obras é heresia. Então, se tem alguma denominação pregando práticas de salvação pelas obras, a gente nem se associa com eles, né? Amém? Então, alguns têm só pastores, os outros têm só presbíteros, também não vai mudar nada, porque isso não é prática fundamental de fé. Isso é secundário na Bíblia. A gente chama de erros doutrinários, porque se são 5 ministérios e mais 2 associados, e tem uma consagração fora desses 7, não é heresia, mas é um erro doutrinário. Se um está certo, o outro vai estar errado. Mas não gera perda da salvação, entende o que eu estou falando? Então essas coisas não são elementares. E a gente vai perdendo esses valores e vai fixando nessas pequenas coisas que são erros doutrinários, que não vai gerar perda da salvação, mas agora o fundamento da fé que era para a gente estar em unidade como igreja perdeu. E aí a gente começa, às vezes, a criticar o irmão, porque tem um hábito dele. O irmão quer guardar o domingo, ele guarda o domingo dele. O outro quer guardar a segunda, ele guarda, agora não me exige guardar. Agora, se ele guarda o sábado e ele tem um livro paralelo de uma profetisa light, aí é heresia, aí eu não tenho como nem dar paz para ele. Porque as Escrituras é o nosso livro de fundamento de fé cristão. A gente não pode ter um livro paralelo a esse. Então, os livros de leitura são importantíssimos. A gente cresce, a gente estuda, a gente se aprofunda teologicamente. Tem diversos autores abençoados que trazem muitas coisas boas de Deus, mas eles não podem estar ajudando as Escrituras. O livro vai estar à luz das Escrituras. O que tiver errado dele a gente não absorve. Então, se tiver qualquer livro paralelo à Bíblia, aí já é heresia. Tá certo? Então, quando a gente olha para a nossa própria família agora, a gente vai resgatar valores perdidos, né? Devocional, que a gente já não para a família toda para poder fazer uma vez por semana, pelo menos. Todos tirando um tempo de oração em casa. Pai, mãe, filhos. Os pais com os filhos, as mães com os pais. As madrugadas que os cônjuges já não estão mais de joelho, orando juntos. A falta da importância de estar congregando, né? A gente pode estar olhando aí no YouTube, não vou congregar por algum motivo, que é um motivo fútil, banal, simplesmente porque aconteceu alguma situação e a gente ficou chateado, eu não vou lá não.
vou olhar tudo aqui pela internet, daqui a uns dias já não congrega mesmo. E faz parte dos 12 milhões de desigrejados, aqueles que um dia tinham uma denominação que congregava e agora não congregam mais, congregam via internet, e são pastoreados por pessoas que a gente nem conhece, não sabe nem de onde saiu, o que é que eles fazem, quais são as vidas deles, né? Hoje a gente tem uma internet com todos os gostos para tudo. Jovens solteiros ensinando aos casais de 50 anos como sustentar as bodas de ouro. E gente ainda deposita Pix. É a oração da meia-noite, a oração das 3 horas da manhã, quebrando maldição. Quebrando maldição de quê? Se Jesus quebrou toda a maldição na cruz do Calvário? Heresia. Heresia com pacto de dinheiro ainda. Aí que é maldição. Ofertando no altar de Satanás. As pessoas não conhecem as bases. E aí as famílias desestruturadas, famílias completamente arrasadas, porque a gente perdeu valores. Os valores principais do que a gente acredita que é uma vida com Deus. Os ensinamentos dos pais para os filhos. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao sentar. O dia a dia, a vida. E a nós mesmos que perdemos muitos valores dentro de nós, cada um olhando para si agora, não olhando para o outro. Quando a gente começa a estar em contato com essa luz das palavras, das escrituras sagradas, a gente começa a se enxergar tão impuro, tão pecador, que a gente esquece dos outros. Porque a vida do outro não dá nem para se comparar com mais nada, porque a minha vida é terrível. E eu quero me livrar dessa sujidade que eu estou, dessa pecaminosidade que me envolve. E eu estou mais preocupado em ficar puro do que apontar o pecado do outro, né? E aí a gente vai perdendo os valores. E aí a gente vai se sentindo bem porque a gente vai se comparando com o outro. E aí a gente vai se sentindo fortalecido porque o outro vacilou, caiu, pecou e aí eu não fiz aquilo. E aí a minha comparação é com o outro, não é com as escrituras. Eu perdi o valor. Tem um valor perdido aí. Porque a comparação não é um para com o outro. Somos nós para com as escrituras sagradas. Eu pago meus impostos esse dia. Eu não minto, eu não roubo, eu não furto, não uso drogas, não bebo. Em que padrão, irmãos? Sou um cidadão de bem, em que padrão? No padrão humano ou no padrão bíblico? Se for no padrão bíblico, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Merecem o inferno, mas pela grande misericórdia de Cristo a gente não está indo para lá. Aleluia. Amém? Então aí muda tudo. São valores perdidos. E existem muitos outros que eu sei que o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas, está nos mostrando a partir de agora. E aí ela encontra, né? Até encontrá-la, porque ela vai reunir as amigas e as vizinhas e diz assim: eu encontrei a moeda perdida. A luz das Escrituras Sagradas não fica nada em oculto. Deus não deixa nada em oculto. Ele traz à luz tudo que a gente precisa para a gente ser liberto do pecado, para a gente ser curado das nossas mazelas e para a gente encontrar a salvação em Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas são poderosas. Amém. Ela encontra e ela faz aí uma festa, né? E
finaliza dizendo assim, eu digo que da mesma forma, olha o que Jesus fala para finalizar, no versículo 10. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E às vezes não é o pecador que é um ímpio, que é alguém que não conhece a palavra de Deus. Às vezes é um pecador que já conhece a palavra de Deus, mas todos nós somos pecadores e carecemos dessa misericórdia, dessa bondade, dessa graça salvífica do Senhor, todos os momentos e todos os dias. Há alegria na presença dos anjos, aquele que se arrepende, se volta para Jesus, faz aliança com Ele e é resgatado das trevas, do inferno, para a luz. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Então, há uma alegria no céu, na presença dos anjos, quando um de nós reconhece que precisa dele. Então, qual seria o valor ou os valores que perdemos na nossa vida pessoal, na nossa vida matrimonial, familiar, nosso lar, a nível de povo de Deus? O que a gente perdeu? É tempo de deixar a luz de Deus penetrar, ficar atento, começar a se debruçar nas Escrituras Sagradas para que essa candeia seja acesa e nos revele aquilo que está oculto, perdido, trazendo a luz, para que a gente possa limpar essa sujeira. E essa limpeza vai ser feita pela água purificadora, que é a própria palavra. Ela nos limpa da imundície do pecado, diz a Bíblia. E ao mesmo tempo, a gente vai ficar vigilante para que essa moeda não se perca mais, esse valor, ou esses valores não sejam mais perdidos. Amém. E serve de testemunho, porque agora a gente vai reunir pessoas para testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida e nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus, nosso Senhor, e vai refletir a alegria para outras pessoas e demonstrar quem é o Deus que nós servimos. Isso vai causar uma festa, e causa uma festa no céu. Os anjos se alegram, estão na presença de Deus, porque um pecador fez aliança, renovou a aliança e permaneceu na aliança com Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para sempre. Amém. Glória a Deus. É tempo da gente acender a luz, varrer, procurar, encontrar, se alegrar, testemunhando daquilo que Deus fez, para impactar outras vidas. Deus começa em nós para alcançar os demais. Então, é essa reflexão que eu gostaria de já compartilhar com vocês. Qual seria a aplicabilidade disso então? Ouvimos a palavra e vamos começar a buscar esse dracma perdido, essa moeda perdida, esse valor que se perdeu. Certamente, através da luz das Escrituras Sagradas, ela vai aparecer e a gente vai ser liberto para a glória de Deus. Então vamos refletir nisso e colocar em prática esses dias para frente, resgatando coisas que para a gente não tem mais sentido, mas que são fundamentais e importantes para a glória de Deus. Os valores principais, aquilo que é de maior importância. Amém? Vamos orar então nesse momento. Fica de pé.